Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Voz. Hoje nós trouxemos uma convidada maravilhosa, a Cirlei Marques. Ela é escritora e também uma artista aqui da cidade de Itupeva. Hoje o tema que a gente vai trazer vai ser um tema que a sociedade precisa ouvir, precisa externalizar sobre emoções e principalmente sobre cura, né? A gente traz aí o caminho do despertar. Só que hoje esse tema vai muito além de um caminho a ser seguido. A gente vai trazer a história da Cirlei, que é uma história, ela vai abrir a vida dela, né, de uma forma íntima, de uma forma que a gente consegue trazer aqui também a questão da maternidade, né, da vida dela. Vai ser como se fosse realmente o diário de um período da vida dela. Então é com muito carinho que a gente recebe hoje você aqui, Cirlei, através desse livro, 1000 Dias de Solidão, uma jornada de amor e cura. Lembrando, pessoal, eu não sei se vocês se recordam que eu comentei sobre esse livro no episódio passado. A Cirlei, ela trouxe esse livro através de também uma parceria, né, com o Instituto Quilombo, onde a gente vai fazer aí, né, uma conversão dos lucros para ajudar, né, outras pessoas aqui na cidade. Esse livro ele foi realizado também com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, com fomento aí à cultura também. Cirlei, é muito prazer recebê-la aqui hoje e eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho sobre você, sua história e também o que fez você querer desenvolver um livro falando sobre essa sua intimidade para as pessoas. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, gosto muito de você, te admiro muito. Obrigada. E é uma satisfação poder compartilhar experiências tão valiosas que podem contribuir com o crescimento de outras pessoas. Meu nome é Cirlei Marques, como a Rayane disse, sou publicitária e atuo na cidade há mais de 15 anos e gosto muito de escrever, tenho habilidade para pintura que eu desenvolvi autodidata mesmo, sabe? E eu aprendi que isso era uma forma de expressar as emoções através da pintura, através da escrita e depois com as experiências que eu tive que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acabei vendo que isso era uma forma de ajudar outras pessoas também, que muitas vezes a gente se encontra nos nossos momentos e sem alguém para dizer algo, olha, isso pode ser muito além do que você está visualizando, se entrega para o processo, vai dar tudo certo, às vezes a gente quer isso, né? E quando eu comecei, eu tive essa ideia, pode ser que contribua com o processo do despertar de alguém, então é muito legal. Maravilhosa, maravilhosa. A gente seguiu aqui com algumas perguntas que eu gostaria muito de trazer para você, para a gente falar sobre o livro também. Eu vou trazer aqui algumas questões para a gente abordar sobre o tema do livro. A gente vai realmente fazer aqui um bate-papo. Eu quero que você consiga falar de uma forma bem íntima mesmo, né, para as pessoas realmente sentirem toda essa conexão, todo esse amor, todo esse carinho que você teve durante o seu processo. Me fala então um pouquinho do livro sobre a solidão como uma professora severa. Você cita isso muito no livro, né? E quando foi que essa solidão deixou de ser um castigo e passou a ser a sua aliada? Para mim, durante muito tempo da minha vida, eu via a solidão como um castigo. Durante a minha vida toda, eu não conseguia estar sozinha com a minha companhia. Eu precisava estar com a minha família, com os amigos, eu precisava estar no trabalho, sempre ocupada com alguma coisa, porque eu achava que a solidão, encarar a solidão seria um processo muito difícil. Na verdade, era medo de olhar para as sombras, né? A gente tem uma dificuldade de se ver imperfeito, né? Então eu tinha esse receio, mas sem identificar até então que era medo de olhar para mim. Entendi. Tipo, quais são as coisas que a Cirlei precisa melhorar? O que a Cirlei precisa ver que ela não está parando com atenção para se ver como um ser humano melhor no futuro? Como que ela pode, né, adquirir essa percepção? Então, aí a partir do momento que eu olhei para a solidão como uma ferramenta de despertar, eu passei a ver que eu precisava olhar
O que tem de tão imperfeito assim em mim? Então me manda. Eu fiz essas perguntas às vezes de uma forma até severa assim para a vida. Me manda as questões certas então para eu fazer, porque eu quero saber por que tanto medo de estar só. Entendi. Porque eu não tinha a identidade, eu não tinha a minha identidade. Eu precisava da validação de outras pessoas. Eu precisava estar sempre em constante validação externa, porque senão parecia que eu não existia. Isso é muito triste se ver assim, porque se fala quem eu sou no final das contas, quando eu vou dormir, deito ali sozinha e olho pro espelho ali antes, estava me arrumando para dormir, passando o tempo, você fala, quem é você? Isso é muito ruim, você não saber. Então eu ficava com isso, tipo, eu tô ocupada com isso e com aquilo, então eu não preciso olhar. E aí a vida, de um jeito muito sábio, falou, mexeu os seus pauzinhos, falou, agora você vai ficar ali. No meu caso foi a maternidade. Mas pode ser que para outras pessoas seja uma fratura, uma cirurgia, e aí é um momento de reflexão, não é uma cura só física, né? Então, aí eu passei a ver como um processo de cura espiritual e físico, né? Porque eu estava passando por muitas emoções ali. E foi tudo muito certinho. Você vai ficar quietinha aqui. Eu vendi o carro, não comprei mais. Então, tudo isso foi para eu olhar. Você não vai pegar um caminho diferente. Você não vai. Foi tudo muito certo. E aí eu comecei a olhar. Não, agora eu vou olhar. O que é que eu tenho que ver? Entendi. E todo esse processo foi no período de gravidez e pós-parto e também Sim. além disso? Ou foi só no pós-parto, depois que você já tinha o seu filho? Foi no início, os 1000 dias se deram parte da gravidez até quando ele foi para a escola. Entendi. Né, com 2 anos e meio. Então foi durante esse tempo que eu vi que a coisa era muito mais profunda do que eu imaginava, que a situação era realmente para despertar. Olha, até quando? Quanto tempo você acha que você tem de vida para continuar cometendo esses erros com você? Uhum. Que são erros comuns. São erros comuns. A gente achar que precisa pertencer, achar que precisa ser, achar que precisa... Por exemplo, eu tinha um horror de ter um filho, principalmente sozinha. Sim. E na sua primeira gravidez você não passou por todo esse processo? Não tive. Foi na segunda? É porque meu primeiro filho, eu estava num relacionamento e eu tive a ajuda de outras pessoas por perto e passou batida. Não era um processo de despertar, era um processo ali mesmo, de estar, de cuidar, mas eu não tinha nem recursos para perceber que eu poderia passar por um processo além daquele que eu estava passando. Sim. É preciso uma mudança de percepção para a gente ver o processo que a gente está vivendo de dor como um processo também de cura, né? Sim, naquele momento eu não tinha, então agora, nesse tempo, eu tinha já recursos, né? Sim, com certeza. E principalmente quando a gente fala de mulheres que passam pelo processo de maternidade sem uma rede de apoio. Sem o pai da criança presente, eu acredito que a gente acaba tendo que olhar para si e ver, resgatar de onde que vai vir a força para cuidar daquela criança. Sendo que eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, de onde que vai vir? Então foi um processo realmente obrigatório. Sim. Que você teve que olhar para si, né? A vida acabou trazendo toda essa situação que você se viu obrigada a passar por esse processo de autoconhecimento, né? De Sim. Cura também, de ressignificação também, né? Do momento. E sabe, Rayane, complementando, o que mostrou, o que esse processo mostrou é que é tudo sobre o amor. É tudo sobre o amor. E eu tinha medo de sentir o amor. Eu tinha medo de me entregar para algo valioso, mas também real. Eu fantasiava as coisas, eu atribuía valores para as coisas que não tinha. Eu não deixava a fluidez da vida me trazer alguma coisa bacana, né? Hoje não, hoje eu sou mais tranquila e tal. Então, meu filho veio trazer isso. Entendeu? Conforme... eu tive uns ensinamentos e conforme eu vivia e dava o amor para ele, e a paciência e aquela coisa de direcionamento diário, que é todos os dias, se não for com amor e presença no que realmente importa, a gente não faz isso direito. Então eu me entreguei 100% para esse processo e eu vivi a dor da solidão, ao mesmo tempo que me amparava era o amor pelo meu filho. E que foi ao mesmo tempo que eu dava esse amor para ele, eu estava aprendendo a me amar igual.
uma coisa que eu nunca pude fazer por mim mesma. E aí ele me trouxe essa cura maravilhosa, porque é muito triste, e foi muito triste eu me dar conta de que eu não tinha capacidade de me amar daquele jeito, de dar pra mim, ser uma voz amorosa comigo. Eu era com todas as pessoas, eu sabia atribuir valores reais para as pessoas, até irreais, mas a mim não. Eu não tinha essa capacidade de ver que eu tinha algo bacana, né? Eu achava que isso era vulnerabilidade, eu achava que isso era fragilidade. E o que o mundo faz com a fragilidade? Na minha crença até então, destrói na minha crença. Então eu vivia sempre na proteção e na fantasia que eu criava mesmo para poder viver. Eu criava as minhas relações, eu inventava, porque isso era um jeito de proteger. Entendi. E aí a maternidade tirou essa coisa. Tipo, não é assim, é assim. E aí foi visceral, sabe? O amor absurdo que eu já tive isso. Só que era diferente a percepção. Eu fiz igual, só que era diferente como eu encarei totalmente diferente. A pressa. Por que é tão importante essa pausa? Porque nessa pausa eu pude olhar cada momentinho de amor com meu filho e trazer isso para dentro do meu coração e transformar a minha forma de ver a vida e de me ver. E com o meu primeiro filho, eu tava na pressa. Eu tinha que fazer, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer muita coisa. Então muita coisa passou porque eu tinha muitas coisas para fazer. E eu tive esse presente da vida de pausar exatamente nesse tempo. E conseguir viver devagar, com consciência, com plena presença, cada sensação de desconforto que isso trouxe e de amor infinito e abundante, assim, que é uma coisa absurda, né? E o intervalo entre os dois filhos é bem longo, né? 25 anos. 25 anos de intervalo, realmente você era outra pessoa, com outro nível de maturidade, outro momento de vida, né? Eu vou mostrar pra vocês o livro físico da Cirlei, 1000 Dias de Solidão, uma jornada de amor e cura. Gente, é uma leitura bem gostosa, bem fácil. E assim, eu tenho certeza que também vai ajudar a transformar vocês. Aí, caso, com essa diferença, né, entre uma gestação e outra, e todo esse processo de cura e aprendizado, você menciona também vivências com medicinas sagradas e o triângulo sistêmico. Então, qual foi o aprendizado mais profundo que essas práticas te trouxeram? Todas as práticas que eu tive um caminho de busca absurda, mesmo sem saber fazer as perguntas certas, eu buscava, eu queria. Então eu fui atrás de muitas terapias e as principais foram essas duas, triângulo sistêmico. Com essa técnica que foi criada pelo Rex Thomas, ele está em São Roque, faz um trabalho maravilhoso lá e ele trouxe essa técnica que eu respeito, eu amo muito, que foi através dessa técnica que eu aprendi a ter fé. Eu não tinha fé, não acreditava em nada, nem em Deus, em nada. Eu achava que a gente ia só viver e morrer e é isso, pagar boleto e não tinha alegria na vida e era isso. Era bem triste. A minha versão anterior era bem triste. Você não aproveitava os momentos da vida, de querer viajar, de querer curtir o momento, as pessoas. Era bem triste, assim. E aí o triângulo sistêmico me trouxe uma percepção diferente, que é uma técnica de harmonização, mas também consegue acessar questões do campo eletromagnético, trazer para solucionar e depois devolve solucionado. É muito interessante, porque é uma técnica que traz realmente uma questão que às vezes a pessoa não quer resolver com você, não está falando com você, isso é só uma das possibilidades, e você consegue resolver isso com ela, por exemplo, olha, eu peço perdão por isso, ou então, por que disso, sabe? Ou então abrir o coração para essa pessoa, pode ser o que for, e aí aquilo solucionar, assim, simples. E eu falei, como isso é possível? Né, como? E eu vi isso acontecer na minha frente, pessoas entrando no processo do triângulo sistêmico e de um jeito e sair de um jeito completamente diferente. E eu falei, como? E isso foi a terapia até então mais interessante para mim. É muito importante, mas não mais do que a ayahuasca. Sim. Aí... Desculpa, só abrindo um parênteses aqui referente ao triângulo sistêmico, né? No caso, o triângulo sistêmico, eu sei que ele é mais
um complemento, né, ali de uma de uma terapia. Eu já fiz triângulo sistêmico, né, e eu amei. Eu também, assim, eu cheguei a ser ser a receptora, isso. E eu entendi que eu saí de lá entendendo a situação, mas sem saber o que fazer com aquilo. No seu caso, como que funcionou essa questão? Você recebeu a situação, você recebeu o porquê de que estavam acontecendo certas coisas, mas como que você aprendeu a lidar com o pós? Eu não tive a opção de... assim, eu não consigo explicar o que acontece com os meus processos. Tanto com a ayahuasca quanto com o triângulo, nunca eu tive a chance de optar por fazer. Sempre acontecia. Sempre acontecia. Então, por exemplo, eu tinha uma questão para resolver e resolvia. Entendi. Simplesmente resolvia. Eu não sei se era merecimento ou se... porque não era uma coisa que eu processei. Tipo, eu entendi e a partir de agora eu vou fazer essa aplicação na minha vida. E isso com o triângulo foi assim. Agora, com a ayahuasca, que é a medicina sagrada da floresta, que eu amo, que eu respeito de uma forma que eu não consigo colocar em palavras, não consigo. A medicina, logo na primeira vez, com o meu contato com a medicina, que ela me trouxe uma percepção da existência humana, o que nós somos na essência, e esse vazio existencial que a gente sente aqui, por que a gente está vivendo isso aqui? Porque a gente está desconectado do nosso divino. E essa desconexão faz a gente buscar, tipo validação em coisas que eu não precisava, de pessoas. Eu precisava me conhecer, voltar para mim, me conectar com a minha essência divina para conseguir ser a pessoa que eu queria ser. Eu olhava umas pessoas felizes e falava, eu quero ser feliz, eu não tinha recursos nem para sorrir, porque eu não sabia como era me amar, cuidar de mim. Então, logo no primeiro ritual com a ayahuasca, eu já recebi essa percepção de amor. Então, o que o triângulo trouxe de resolução da matéria, a ayahuasca veio depois abrangendo toda a existência. E aí sim eu fui adquirindo recursos para aplicar no meu dia a dia. Muitos desses recursos eu apliquei nos 1000 dias de solidão. Muitos dos que eu já sabia, que era tipo o contato com o amor. O primeiro sentimento de amor que eu tive na minha vida foi com a ayahuasca. Amor presente e consciente. Porque eu já tive meu primeiro filho e é amor absurdo. Só que essa presença do que é o amor, a consciência do que é o amor, traz uma grandeza para tudo que é imensurável. Uma nova percepção da vida, né? E a ayahuasca me deu esse presente. Numa sessão, quem já participou vai saber o que eu estou dizendo, quem não participou vai ficar imaginando como é. Mas eu vi uma bola rosa que foi crescendo, e aí essa bola rosa de luz infinita, azul, rosa, maravilhosa, foi colocada dentro do meu peito. Sirley, sente? Isso é o amor. E eu chorava muito, e eu falava, como pode isso ser tão grandioso e eu nunca ter experimentado na minha vida toda? E aí, nesse dia, eu percebi que nada na vida tinha vindo até mim com amor, de verdade. E é onde cada um vem com o seu próprio desafio, né? E aí, esse amor me transformou. Enfim, é isso, o amor transforma, e ele trouxe isso pra mim, através da ayahuasca. Entendi. Então, assim, essas duas ferramentas muito importantes, mas a ayahuasca, pra mim, é absurdo, porque também fez processos cirúrgicos, assim, tipo Sirley, esse comportamento não é adequado, vamos tirar de você? Tirava. E foi a ferramenta principal realmente para você seguir no seu processo, né? Porque assim, a gente compreende que você passou por todo esse processo de ayahuasca e triângulo sistêmico antes de estar grávida do seu segundo filho, né? Antes. E pós-gravidez, você usou tudo que você aprendeu para poder colocar em prática naquele momento que você precisou ter o resguardo e o momento com o seu filho. Isso. Né? E dando sequência, Sirley, assim, com tudo que você falou e com todo o seu processo, né, único, de maternidade, de cura, de aprendizados, né? Tem um capítulo específico no seu livro que ele se chama O Espelho da Verdade. Ele é especialmente forte porque é um capítulo que você sentiu que precisou realmente encarar as suas próprias questões.
Então, para você, qual foi a verdade sobre si mesma que foi mais difícil de encarar? Então, nesse tempo, eu me entreguei para o processo, mas antes eu tive resistência, né? O medo, né? Depois, quando eu vi que eu precisava realmente me entregar para aquele processo de dor, de aprendizado e tal, eu simplesmente deixei fluir, tá? E nisso, as respostas vêm. Quando você realmente se entrega, as respostas vêm. Vem de uma pessoa que disse algo, um vídeo que você viu, um livro que você abre exatamente naquela página. Vem como te parece que está te dando um tapa. É muito muita atração também. É isso. Você está pronto, então Sim. vai vir as respostas, né? Então, para mim, veio através de um vídeo. Era um vídeo que o moço deixou simplesmente uma câmera o dia inteiro filmando para ver o que o cachorro dele fazia quando ele não estava. E o cachorro sentou na porta, em frente à porta, e esperou o dia inteiro. Não fez nada. Gente. E aquilo me incomodou muito, deu incômodo. Eu falei, nossa, mas isso... E aí eu falei, esses incômodos, depois da medicina, dos meus contatos com a medicina sagrada, a ayahuasca, eu sempre sei que o incômodo é algo sobre si mesmo. Alguém me incomodou, é comigo. Não é sobre a pessoa, é comigo. Então aquele vídeo me deu esse incômodo familiar que eu já tinha percebido. Entendi. Então eu sabia que tinha que trabalhar alguma coisa em mim. Por que me incomodou tanto? Porque eu era exatamente como aquele cachorro. Você ficava eu esperava. Esperando. Eu esperava. Então, se eu tivesse um relacionamento, a outra pessoa vivia plenamente. E eu ficava lá, tipo, o que eu faço agora? Exato, não, eu ficava perdida mesmo, perdidaça mesmo. Eu falava, e agora, o que eu faço? Eu não sabia. Porque eu não tinha maturidade emocional. E já veio da questão familiar, né? Sim. E a questão também do você amar a si mesma e aproveitar o presente, que realmente é o presente de estar aqui e viver o agora, você não tinha essa consciência, sim, né? Sim. Eu até achei que sua resposta seria voltada a alguma resposta de ayahuasca. Não. Como, por exemplo, alguma verdade que a própria medicina te apresentou. O que a medicina me apresentou... foi muito valioso. Só que tudo que ela trouxe como problema, ela também já adicionou na solução na mesma hora. Sim. Então, o que eu aprendi depois, lógico que a ayahuasca abre a sua percepção e você vai aplicando na sua vida. Você tem essa opção de aplicar ou não. Tem gente que simplesmente não faz, ignora e tá tudo bem, cada um no seu processo. Aí, no meu caso, eu tive muitas, mas eu não precisei, as mais profundas foi tirado na hora. As mudanças mais profundas a medicina trouxe e já trouxe o problema e a solução. Sirley, é isso, vamos trabalhar. Sirley, você viu como você é na essência, como todo ser humano é na essência? Então por que disso aqui? Então vamos tirar isso? É um comportamento, comer demais, falar da vida dos outros, ou se vestir com sensualidade. É uma bobagem, é tudo distração da matéria. Então a partir desse momento... a gente consegue perceber que isso é tudo bobagem. Aí a gente começa a participar do processo de transformação individual, né? Não sei. Perfeito. Não, faz todo sentido. Quantas consagrações você fez de ayahuasca? Eu fiz 29. 29. Você com certeza teve uma boa experiência, dá pra fazer um outro episódio de podcast falando só das experiências da Sirley, porque 29 experiências, 29 consagrações é muito aprendizado, é muita informação que a gente recebe. Eu costumo, Rayane, falar que cada ritual meu era uma vida. Sim. Uma vida de percepção. Então hoje eu sempre estou olhando as pessoas com compaixão. Eu não me sinto melhor que ninguém, muito pelo contrário, eu acho que eu sou parte daquela pessoa e as pessoas são parte de mim, então tudo que eu melhorar em mim, eu melhoro no outro automaticamente, porque somos a mesma coisa. Sim. Na minha percepção. Então assim, eu não me vejo, mas diferente, porque eu olho e falo, caramba, eu consigo olhar aquela pessoa com amor, e antes eu olhava só com um olhar de dor, né? Eu me comunicava através da dor, porque eu não conhecia o amor. Então eu só via dor, só via problema, eu era ingrata, eu tinha tantas coisas e ficava reclamando. Não era muito visceral, assim, eu não ficava assim reclamando o tempo todo, mas o pouco que eu falava eu percebia depois que eu perdia então você vai perder isso aqui pra você aprender isso aqui. Então a vida vem com essas lições, né? Então vai reclamar, então vamos fazer você ver o que você tinha e não tá vendo. Então o tempo todo a gente tá nesse processo, né? E a arte hoje...
e antes também, quando você estava passando pelo processo de reclusão, ela serviu como uma forma de fuga de todo o processo, ou uma forma de você olhar ainda mais para o seu processo? Então, a arte, para mim, ela é uma forma de você colocar suas emoções na tela. Sempre, quando eu mudo a emoção, eu mudo as cores, eu mudo o que eu tô fazendo, os elementos, porque mudou a emoção. Eu já não, toda vez que eu termino de pintar, eu olho e falo, aquilo já não é mais meu. Não é mais meu, porque já passou. Então eu participei de algumas exposições durante esse tempo e eu fiz coleções, tipo de solidão, daquelas cores acinzentadas, que foi o processo de voltar para dentro de mim, reconhecer as minhas sombras e potencializar minha luz. E a gente só faz isso com consciência. E eu passei isso para arte. Depois eu fiz outra coleção de passarinhos, que foi quando eu já estava mais feliz com o meu processo, eu estava mais entregue e vendo as coisas com mais amor, né? Eu já tive a oportunidade de ver algumas exposições suas. Eu vi algumas que retratavam realmente questões que eu via muita solidão. Eu via muita questão também da coragem em si, né? Então é muito fácil ver isso na sua arte, Sirley, porque você consegue colocar com clareza em tudo que você faz o sentimento que você está sentindo, e a pessoa, o telespectador, consegue ter essa percepção muito fácil também. E no caso, esse processo que você colocava, então, como uma forma... Porque, querendo ou não, você usou também como uma forma de externalizar. Porque, como você mesma falou, sim, você colocava a emoção e depois deixava ela ir, é isso? Então, ela fez parte do seu processo. E, nesse caso, qual foi a importância do silêncio na sua transformação interior? Como que ele deixou de ser o inimigo? Como que o silêncio deixou de ser o inimigo e passou a ser o mestre na sua vida? Eu estive esses 1000 dias só com meu filho, um bebê que não falava. Ele falou sua família, as primeiras, seus amigos, pouquíssimas visitas. Entendi. Eu saía muito pouco, porque o que acontece, eu sempre fui a guerreira, a forte. Eu resolvia o problema dos outros, porque eu não conseguia olhar para mim, então eu resolvia para as pessoas. Eu vivia resolvendo tudo. E quando eu me vi vulnerável e sozinha, ninguém compreendia isso. E não é culpa de alguém. Porque se eu era a guerreira e resolvia tudo, então eu estava resolvendo para mim também, certo? Sim. Então, e o silêncio me trouxe muita clareza em relação a isso. Então eu fiquei sozinha, com um bebê, eu só falava com ele. Eu não tinha o retorno, eu só falava, entende? E esse tempo serviu para eu olhar, tipo, olha o quanto você correu atrás de amor. Tudo que você buscou foi amor, só que você buscava nos lugares errados, onde as pessoas não estavam dispostas a dar. Obviamente, porque eu me comunicava com a dor. Onde eu vou encontrar amor? Não entra na mesma frequência. Então eu nunca encontrava, eu sempre encontrava motivos para sofrer um pouquinho mais, né? Então quando eu fiquei quietinha na minha casa com meu filho, eu pude ter essa clareza. No silêncio, eu consegui me ver imperfeito, consegui ver as minhas qualidades e gostar disso. Sim. Gostar de não ser perfeita e de ser capaz de ver as minhas qualidades. Porque o medo do silêncio que eu tinha, o medo de ficar sozinha era isso. Porque eu não sabia que eu tinha os meus valores. Eu podia fazer a comida mais gostosa, a tela mais linda, eu escrever o livro mais interessante. Para mim não era nada. Só que se a pessoa fizesse uma joaninha num papel e mostrasse, eu ia falar, meu, que coisa mais linda. Então era uma contradição, porque eu conseguia ver tudo de bom no outro e em mim nada. Então esse processo de silêncio me fez ver. Então eu não tinha estímulo externo. Tinha só eu, meu filho, minha casa, as coisas, os desafios diários e o amor presente em cada momento. Entende? Sim. E aí, com esse silêncio de cuidar do meu jardim, de cuidar do meu filho, e uma vez a medicina disse para mim, você vai ter um bebê, e esse bebê vai te ensinar a qualidade de amor que você merece. E eu achei que foi uma interferência do trabalho dentro do ritual com outra pessoa, e eu pensei que era outra pessoa, mas veio assim, é você, e eu escutava a voz da criança me chamando, e eu falei, deve ser mesmo, né? E isso realmente aconteceu. Meu filho veio e me mostrou tudo sobre o amor, a presença, né?
Porque uma pessoa que veio da infância que eu tive, quem leu o meu primeiro livro sabe, foi bem desafiadora, mas eu agradeço. Hoje eu sei que eu vejo beleza nessa história, entende? E a pessoa que veio daquela história para chegar e ser uma ótima mãe, que eu busco ser todos os dias, a gente tem que estar na consciência do que quer ser. Sim, porque se ficar no subconsciente, vai repetir os mesmos padrões. Se não for atrás de se curar, vai fazer a mesma coisa que fez com você. Perfeito. Entende? Tipo, você não teve amor. Se você não souber que você tem que estar todos os dias na presença e na ciência de que é isso que você quer para sua vida, você vai no automático. E o automático vai no que o subconsciente domina. Aí a criançona vai lá fazer a mesma coisa. Aí entra a criança ferida, tentando solucionar a vida, né? Que não vai funcionar, não vai funcionar. Sim. Realmente, hoje em dia, principalmente, eu acho que com as redes sociais a gente consegue ver muito mais exemplos disso acontecer, né? Porque as pessoas vivem no automático. Então a gente consegue ver elas entrando nas redes sociais, postando sobre a vida delas e agindo da mesma forma ali todo dia no automático, sem ter consciência do que ela está falando ou fazendo com o próprio filho. E isso, assim, não vou dizer que é culpa de ninguém, porque na verdade a gente não tem que achar culpada, a gente tem que entender a nossa situação atual e o que a gente pode fazer para poder agir para mudar aquilo, né? Uhum. Então, assim... tudo sobre nós, na verdade, isso, né? Exatamente. E cada um tem o seu processo, não dá para julgar, Uhum. porque o julgamento fala de nós mesmos, né? Exatamente. Então, quando a gente vê uma situação que a gente não concorda, a gente só segue a nossa vida e usa aquilo como exemplo. E isso eu não quero fazer. Uhum. Isso eu não quero fazer. A gente sempre tá fazendo escolhas. Eu quero estar ali, não quero estar ali. Eu quero seguir por esse caminho, não quero seguir. E sustentar essas escolhas, né? Sim. E eu escolho todos os dias o amor. Mesmo que isso me gere uma aversão gigante das pessoas que me conheciam na versão anterior. Né? Porque eu sempre estava buscando outro tipo de sentimento. De repente, mas quem é essa pessoa? Então outras pessoas chegam. A gente não precisa ter medo de perder as pessoas que a gente acha que tem, porque outras pessoas sempre chegam e trazem outro tipo de conteúdo, e é muito legal essa troca que acontece. É muito importante, e assim, o que é legal a gente ressaltar aqui é que esse momento de reclusão, ele não é necessariamente um momento que você precisa se isolar de todo mundo para você conseguir olhar para si. É um processo onde, por exemplo, as pessoas que fizeram uma cirurgia, como você mesma falou, né, uma cirurgia, ou passam por algum tipo de doença, ou algum tipo de momento que ela precisa parar e deixar também o corpo físico se restaurar, né, se restabelecer. Ela teve esse momento de pausa, onde às vezes ela precisou até se afastar do trabalho, ela pode ter esse momento de autoconhecimento se ela estiver preparada para isso, porque também tem isso, né? A gente não pode simplesmente achar que a gente pode olhar, não, pera, eu quero olhar para dentro agora, para dentro, mas você também não tá passando já por um processo que você quer olhar de fato para dentro. Você me disse isso e eu me lembrei de uma coisa muito importante com a ayahuasca, que eu tive um processo de... Eu não chorava. Meu pai faleceu e eu não chorei. Meu cachorro com 12 anos morreu e eu não chorei. Eu fui acumulando tudo isso. E eu chorei tudo em 6 rituais. Eu chorava, eu chorei tanto. Teve um dia que eu disse, não quero mais chorar. Nesse momento que eu falei, eu não quero mais chorar, eu fui para uma dimensão dourada, linda. E nessa dimensão eu recebi uma informação maravilhosa que pode ajudar muitas pessoas. A dor, ela vem para ensinar. Ela não vem para te fazer escravo, ela te liberta. A dor, ela traz lições. Quais lições você precisa aprender com a dor? Porque se não tem lição, é só sofrimento. Aí a gente só pega aquela dor e transforma em sofrimento, põe embaixo do braço e leva pro resto da vida justificando a própria identidade com aquela dor. E às vezes até usando o vitimismo, né? Não, o vitimismo é padrão do ser humano. Tipo, eu sofri, eu fiz isso. Muitas vezes a gente quer muito validar isso o tempo todo. Eu sofri, tá ok, mas essa dor não trouxe nenhum aprendizado, então ela só trouxe sofrimento. Nós estamos na dimensão de aprender através da dor, por enquanto. Sim, perfeito. Né? Então, o segredo realmente é não ter medo, né? Não ter medo da dor, porque a gente tem medo de sentir dor, gente tem... se a gente sabe que a gente vai sofrer, a gente tende a fugir desse lugar, né? E a dor, ela é professora. Ela traz, num processo de ansiedade que eu tive, por incertezas da vida em um momento, veio e ela só foi embora, eu não tomei nenhum tipo de remédio, chá, alguma coisa. Eu só parei e pensei, o que isso veio me ensinar?
o que essa sensação tá querendo vir, o que que é isso? E aí veio. Eu tava com a frustração e o medo de não dar conta de todas as coisas, de todas as funções que o momento me exige, sabe? Sim. E aí eu entendi, não, tá tudo bem, não vou dar conta, eu vou priorizar o que eu tenho que fazer e o que não dá, tá tudo certo. Perfeito. Entende? Sim. Até esse processo, que é uma dor, né, emocional, vem para ensinar. Tem alguma coisa que tá querendo sair aí que você não tá deixando. É uma emoção que não tá sendo externalizada da forma correta. Então vai e trabalha isso aí. E a partir desse momento a gente consegue transformar. Os traumas, as dores e os momentos ruins, essas pausas, tem dois caminhos para seguir: de transformação ou de escravidão. Ou isso aí vai ser motivo para você sofrer o resto da vida, ou para você se transformar e se transformar numa pessoa muito melhor e ir pro próximo desafio. Perfeito. Porque aí você vai ficando cada vez melhor em superá-los, né? Cada vez melhor em encarar e ver que tudo isso aqui é sobre evolução. Sim. Não é sobre sofrimento. Né? É interessante. Eu passei por um processo na pandemia que eu percebi, eu acho que eu tomei consciência de mim mesma e eu entendi que eu estava procurando fugas para não olhar para dentro, para não passar por esse processo de 1000 dias que você passou. E eu senti um vazio enorme dentro de mim e eu não sabia como lidar com aquilo. E aí depois de muitos anos, assim, né, que ao longo, desde 2018 eu venho tentando trabalhar, tentando entender alguns processos internos também. Na pandemia eu fui obrigada a olhar para isso, eu fui obrigada a passar por um processo de ter que olhar para mim, porque eu me vi sozinha na solidão, porque a gente teve todo o processo, né, de ter que ficar de quarentena, sem poder ver familiares, né, com aquela preocupação toda. E ali eu ressignifiquei muitas coisas, eu entendi o porquê de muitas coisas, de muitas fugas, porque a gente tende a comprar compulsivamente, a comer compulsivamente, né? E tem vários tipos de fuga que a gente percebe ali no dia a dia, que a gente não se dá conta, a gente entra no conforto. A gente acha que não, tá tudo bem eu sair para comprar, tá tudo bem eu não querer estar em casa, eu querer só sair com minhas amigas e não querer voltar para casa. E eu tentava olhar por que eu não quero estar em casa, por que eu não quero estar com a minha própria companhia. E eu também passei por um processo assim, só que o meu foi um pouquinho mais demorado, né? Então, você contando toda a sua experiência, eu consegui trazer para mim aqui alguns pontos também que eu mesma vivenciei do meu próprio caminho, né? Para eu chegar onde eu estou hoje, né? Eu gostaria também só de complementar, trazendo para vocês alguns apoiadores que estão trazendo também uma ajuda, né? Para fazer todo esse movimento com a gente, desse projeto maravilhoso do podcast, porque nós estamos aqui hoje assim para poder realmente dar voz às emoções, para trazer cura para as pessoas, né, com as nossas histórias, né, com os nossos momentos de vida. E todos esses apoiadores, incluindo a Cirlei, ela é uma das nossas apoiadoras, né, que está ajudando a gente a fazer todo esse processo acontecer também, junto com Pellegrini Massas, Maximilian Suplementos, tem também o The Two Brothers Burger e também The T-Rex Hot Dogs. E se eu não me engano, a gente também tem, vamos lá, tem que contar, a Nanogen e o Instituto Quilombo, que está aí por trás, né, de todo o desenvolvimento do projeto. E para a gente conseguir finalizar aqui hoje, eu gostaria de te perguntar se você pudesse entregar uma única mensagem para quem está agora atravessando um deserto interno, para quem está passando pelo processo de silêncio, que tem que olhar para si, como o que você vivenciou ao longo desses 1000 dias e também de toda a sua experiência de vida, como que a sua experiência poderia ajudar? Qual seria essa mensagem que você poderia passar? Eu diria assim, se entrega pro processo e sente toda a dor que vier. E depois que sentiu de todo o coração, supera de todo o coração. E nunca mais volta a falar, a não ser que seja para ajudar outra pessoa. Porque as dores podem ser muito intensas e às vezes a gente pode pegar e pegar pra gente, né? A gente cria um vínculo com a dor e aí acaba não fazendo o papel dela e ficando, ela tem que ir embora, né? Então é isso, se entregar pro processo, ter a coragem de se ver imperfeito
E tá tudo bem, a gente tá aqui para aprender. Se tá aqui, tá todo mundo errado. Aqui a gente tá aqui para aprender, né? Então a gente vai evoluindo com amor, com gratidão, muito importante, gratidão pelos detalhes do dia, pela coisa simples que a gente faz todo dia, que é simplesmente levantar e andar até a porta. Tem muita gente que não tem essa liberdade de fazer isso. E tá num processo de cura também muito difícil, de alguma doença e tal, e tá ali querendo simplesmente respirar tranquilamente, tá com o aparelho. Então a gente tem motivos para agradecer todos os dias. Não necessariamente por um ganho absurdo, mas só por estar vivo, né? Isso é maravilhoso. A mágica da vida é a própria vida. Não tem muito o que a gente buscar. E viver essa vida com gratidão, com amor em todas as coisas. Maravilhosa. Adorei a dica, eu vou pegar inclusive para mim, porque eu acredito que é algo que todas as pessoas precisam ouvir. Todas as pessoas precisam colocar em prática, que não adianta a gente ficar guardando mágoa, não adianta a gente querer fugir dos nossos próprios sentimentos e emoções, né? A gente precisa olhar, encarar e não ter medo da dor, né? Que a gente vai sentir. Acolher, sentir e seguir. E liberar, né? Que é mais importante. Liberar. Maravilhosa. Então é isso, agradeço muito a sua presença hoje, está muito mais que convidada para os próximos episódios também. Vocês vão ver muito a Cirlei por aqui, que como ela é também uma participante aí de todo esse projeto, uma apoiadora do Instituto Quilombo, então a gente vai trazer muitos outros assuntos voltados a dar voz, né, para as emoções, dar voz para o processo de cura, porque muitas pessoas passam por momentos que elas não sabem que também tem outras pessoas passando pelo mesmo processo que elas, e quando a gente se sente parte de um movimento, de uma comunidade, a gente consegue externalizar tudo isso de uma forma muito mais leve, né, muito mais fluida, sem pesar, sem pôr pressão, né, no nosso próprio processo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Cirlei, pela sua presença hoje. Eu agradeço. Que bom. E a gente gostaria também de mostrar o livro mais uma vez para vocês. 1000 Dias de Solidão, uma jornada de amor e cura, da Cirlei Marx. E obrigada, te vejo no próximo episódio.